Nesse vídeo eu vou te ensinar a dar os primeiros passos no Looker Studio para construir dashboards que, além de serem muito bonitos visualmente, eles são excelentes para você analisar dados e melhorar a sua tomada de decisões. Realmente eles facilitam demais. Você tem uma assertividade muito grande na hora de analisar, otimizar e até direcionar melhor as suas ações de marketing. Então, se você ainda não sabe como fazer, como começar, esse vídeo é para você. Então vamos lá. Eu já acessei aqui o meu painel do Looker Studio, acessando lookerstudio.google.com. Eu já tenho a minha conta criada aqui e com vários dashboards adicionados. Essa conta é gratuita, se você ainda não tem, é só acessar aqui o link e criar a sua conta, você não paga nada por isso, ok? O único custo que você pode vir a ter com o uso do Looker Studio é se precisar de conector para fontes de dados que não são produtos Google, como por exemplo Meta Ads, TikTok, LinkedIn. Como não pertence ao Google, você vai precisar de um conector. E eu sempre recomendo um conector direto para você trabalhar da melhor forma possível aqui dentro com seus dashboards. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho nesse vídeo. Bom, então esse aqui é o painel principal do Looker Studio. Ele é bem simples e intuitivo. Temos aqui basicamente todos os dashboards que eu tenho acesso. Posso filtrar aqui os dashboards que são da minha propriedade e também aqueles dashboards de outras pessoas, de outras empresas que compartilharam comigo, que eu tenho acesso compartilhado. Então posso realizar o filtro também aqui pelo menu lateral e tenho também uma galeria de modelos. São modelos que o Looker Studio já traz para a gente pode se basear, se inspirar nos layouts. Sempre dá uma olhadinha aqui para ver algum layout diferente, mas isso aqui não é importante para nós nesse momento, ok? Então, o que vamos fazer nesse momento é criar um dashboard do zero, clicando aqui em relatório em branco, e nós vamos criar os primeiros passos aqui para a criação de um dashboard completo. E nós vamos nos basear neste modelo. Estou aqui com um modelo, um layout padrão que eu utilizo em meus dashboards pessoais. Estou aqui conectado com dados fictícios, ok? Mas nós vamos nos basear neste modelo. Logicamente, não tem como nós fazermos todas essas visões de dados que temos aqui, mas eu vou passar aqui os principais conceitos e fundamentos para que você consiga aí dar os primeiros passos aqui no Looker Studio. Okay? Então vai ficar bem legal e você vai conseguir aí já dar os primeiros passos nos seus dashboards. Então, voltando aqui, assim que clicamos em relatório em branco, o Looker Studio já nos pede para conectar as nossas fontes de dados. Eu posso fechar este menu e eu posso acessar ele de algumas formas. Primeiro, clicando aqui em adicionar dados, ele também nos abre esta aba de adicionar as nossas fontes de dados. Então, primeiramente, nós vamos começar aqui a adicionar as nossas fontes de dados. Vou trazer primeiro minha conta do Analytics, eu acho que é a minha conta do Google Analytics 4, clico em adicionar ao relatório e por padrão ele já vai criar aqui uma primeira visão de relatório para nós. Eu vou adicionar agora minhas próximas fontes de dados. Então a gente pode e deve trabalhar com mais de uma fonte de dados para que a gente consiga fazer cruzamento de dados. Por exemplo, dados provenientes do Analytics, posso ter dados do Google Ads, Meta Ads para saber ali valores de investimentos, por exemplo, e também dados referentes a vendas. Então a gente pode ter dados que são extraídos diretamente da nossa plataforma de vendas, seja ela de infoprodutos, Hotmart, Qlify, Eduz, enfim, ou então de um e-commerce. A gente pode extrair essas informações. Gosto de abastecer uma planilha, fazer um banco de dados e aí a gente traz os dados aqui para o Looker Studio como uma fonte de dados, ok? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, já adicionei aqui a minha fonte do Analytics e eu vou adicionar as outras. Então, eu posso acessar tanto aqui por esse ícone de adicionar dados, como clicando em recurso, gerenciar fontes de dados. Então, vou adicionar a próxima fonte, que será minha conta do Google Ads. Então, já estou com duas fontes de dados adicionadas. E eu gosto sempre de já organizando a nomenclatura. Então, eu sempre coloco assim, ó, Google e o nome do projeto, né, o nome da empresa, que eu preciso ou fechar e voltar para ele atualizar. Então, ele já atualiza o nome, ok? E agora eu vou adicionar a minha conta do Meta Ads. Como eu falei, nós precisamos de um conector direto para o Meta Ads e o melhor conector custo-benefício e o que eu indico é o Windsor. Este aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ele tem um custo super legal e é um conector excelente. Ele puxa diretamente os dados do nosso gerenciador e traz aqui para o Looker Studio. Então a gente não precisa trabalhar com extração, onde a gente precisaria extrair dados
do gerenciador do Meta para planilhas Google Sheets. Então, isso aí, com o tempo e com o volume de dados, tende a causar bastante problema e enviesar dados, o que é mais grave. Okay? Ele é bem simples, você cria a sua conta aí, tem toda a parte de precificação aqui também, ele é bem em conta, principalmente se você tem mais clientes. Então, por exemplo, o plano básico, que é o plano que eu recomendo aí, vai atender a maioria dos projetos, custa $19 no plano anual e você pode conectar 3 fontes de dados diferentes, ou seja, 3 plataformas diferentes, por exemplo, Meta, TikTok, LinkedIn e até 75 contas de clientes, tá? Então, se você tem mais clientes aí, o valor fica bem em conta você dividindo, ok? Ou então no plano mensal, ele sai um pouquinho mais caro que $23, mas mesmo assim é um valor bem justo, ok? Bem justo pelo serviço aqui que eles oferecem. Então, para conectar aqui a minha conta do Meta Ads, eu vou pesquisar aqui por Windsor, eu tenho aqui Facebook e Instagram Ads. Então, quando nós já criamos nossa conta ali na Windsor, adicionamos a nossa conta de anúncios, ela já vai aparecer aqui, a gente pode pesquisar e está feito. Adicionamos aqui também nossa conta do Meta Ads, já posso organizar aqui o nome, Meta, e a próxima fonte que eu adiciono, eu gosto de trabalhar, é a fonte de vendas. Então, como eu disse, eu tenho aqui também uma planilha com dados fictícios, simulando aqui a extração de dados na minha plataforma de vendas, ok? Então, eu tenho aqui os dados que eles fornecem, então, a data, transação, estado, nome do produto, tipo do produto, forma de pagamento, valor, status e também as UTMs, as origens, ok? Então, isso aqui vai variar de acordo com os dados que a sua plataforma de vendas disponibiliza, tá bom? Então, quando você tem aqui já esses dados extraídos em uma planilha Google Sheets, nós podemos vir aqui no Looker Studio, adicionar uma nova fonte de dados, que será a planilha do Google, e aí eu só preciso pesquisar aqui a minha planilha. Vou pesquisar pelo nome, que é o dados fictícios, no relatório. Eu vou organizar o nome aqui também, ó, o GS de Google Sheets, e o nome do projeto. Salvo, vou fechar aqui e voltar. Então, neste momento, nós temos 4 fontes de dados diferentes adicionadas aqui no nosso dashboard. Então, isso significa que nós poderemos trabalhar com dados provenientes de cada uma dessas fontes de dados e também poderemos fazer cruzamento entre elas. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui. A primeira coisa que eu faço, eu vou apagar essa visão, não interessa para a gente no momento, ajustar aqui a nossa visão e a nossa área de trabalho. Então, primeiramente, eu venho aqui em página, configuração da página, e eu vou aumentar a largura. Então, vou trabalhar aqui, por exemplo, 1920 de largura, e também vou aumentar bastante a altura. Então, eu deixo uma altura bem exagerada, por exemplo, 5.000 pixels, para ficar uma área de trabalho bem ampla, e depois a gente pode ajustar conforme precisamos, ok? Outra coisa que eu gosto de fazer é aqui em exibir, eu gosto de colocar aqui, ó, alinhar a grade, e o tamanho da grade eu deixo aqui em 10. Então, nós temos esses pontos aqui de alinhamentos. Isso significa que quando eu adicionar algum elemento aqui dentro, por exemplo, vou adicionar um elemento aqui, eu vou sempre me guiar por esses pontinhos, tá? Eu acho muito mais simples da gente alinhar aqui os elementos. Então, tá feito, a gente já tem aqui uma área de trabalho legal para a gente começar a trabalhar. E agora a gente vai começar a trazer alguns elementos. Então, sempre que eu preciso trazer algum elemento, eu venho aqui em adicionar gráfico. Eu tenho vários tipos de gráficos, como por exemplo, gráfico de tabela, gráfico de visão geral, série temporal e uma série de outro tipo de gráficos. Então, por exemplo, vou trazer aqui um gráfico de visão geral e aqui no meu menu na direita eu tenho a fonte de dados. Então, este dado está vindo do GA4. E aqui eu escolho a métrica que eu quero visualizar neste elemento. Então, por exemplo, aqui no nosso layout modelo, eu tenho aqui dados de investimento, que eu trago a partir de fontes de dados, no caso aqui do Meta e do Google Ads, tenho receita, tenho vários outros dados. Então, por exemplo, eu vou começar a trazer, que é mais simples para a gente entender neste início, dados referente ao Google Analytics. Então, vou trazer aqui dados de sessões e usuários, ok? Então, primeiramente, as sessões, posso vir aqui, clico na métrica, não quero visualizações, eu quero sessões. Ele já vai me trazer aqui as sessões do Google Analytics. A gente pode, antes de a gente começar a trabalhar com os elementos, a trabalhar na parte visual aqui do layout. Então, eu sempre trago um cabeçalho. Como fazemos isso? Tenho aqui no menu
essas formas. Então, vou trazer uma fórmula de retângulo, vou puxar um retângulo aqui, ele já vai criar o retângulo, vou trazer na cor branca. Então, este aqui será o nosso cabeçalho. Aqui eu sempre trago também um controle de período. Eu venho em adicionar controle, controle de período. Vou alterar aqui o estilo. Então, clicando em estilo, eu vou alterar a cor. Vou deixar aqui, ó, mais escuro, né? E a fonte na cor branca. Vamos lá, vou deixar aqui um cinza, as fontes brancas. Então, esse controle de período, ele vai controlar todo o período do dashboard. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento já adicionado aqui no meu dashboard, trazendo as sessões, eu quero saber as sessões de um mês específico. Então, de 1º de setembro a 30 de setembro. Esse seletor, esse controle de período, vai controlar os elementos que a gente tem neste dashboard. Então, eu posso trazer também o logo do meu projeto. Sempre coloco aqui nessa área. Então, vou adicionar. Para adicionar uma imagem também é bem simples. Vou clicar aqui em imagem, fazer upload do computador e eu vou procurar o logo do meu projeto, ok? Então, tem aqui. E aí você vai trabalhando aí, vai ajustando os tamanhos conforme você acha interessante. E aqui a questão apenas de você trabalhar melhor o visual, tá? Não vou entrar muito aqui, porque senão ficaria muito tempo. Basicamente, a gente pode ir trabalhando aqui com essas formas e construindo aqui um visual mais interessante. É bem simples. Gosto também de trazer estes ícones aqui. Então, o site aí grátis para você conseguir esses ícones é o Flat. Então, por aqui você consegue diversos tipos de ícones. É só pesquisar, você consegue baixá-los gratuitos, tá? Então, você consegue aí deixar o seu dashboard com um visual bem bacana. Então, vamos nos atentar aqui aos elementos. Então, por exemplo, eu vou começar a trazer aqui os elementos, as métricas do Google Analytics. Então, eu já tenho aqui sessões e eu vou começar também já a trabalhar no estilo deles. Então, aqui em estilo, eu estou com um elemento selecionado em estilo. Primeiramente, eu vou mudar a cor do fundo. Então, essa cor do fundo aqui, ó, eu vou deixar ela em azul. Azul não, vamos deixar esse rosa, vamos seguir esse padrão. Então, venho aqui, rosa. O texto, que são os rótulos, em branco. Eu vou centralizar todas as informações, ok? E eu vou também arredondar um pouquinho aqui o meu retângulo. Então, vou trabalhar aqui na borda. Então, aqui na borda, vou trabalhar com uma borda de 10, talvez. De 10 fica legal. E aí, eu já tenho aqui meu número de sessões do Google Analytics. Importante também, a gente pode habilitar aqui um período de comparação. Então, aqui tem período de comparação e eu posso habilitar alguns períodos de comparação, por exemplo, ao período anterior. Esse aqui é o padrão e ele vai me trazer, aí eu preciso mudar aqui o estilo também, porque não ficou visível, ele está em vermelho. Então, aqui, ó, os períodos de comparação, vou deixar aqui nesse cinza claro. Então, ele sempre vai comparar ao período anterior. Então, por exemplo, se eu estou com o meu controle de período de 30 dias, ele vai comparar esta métrica a 30 dias anteriores. Ele está dando aqui que a variação, né, está 14% abaixo do período anterior. Uma vez que a gente já tem aqui um elemento adicionado no nosso dashboard e eu quero trazer outros elementos, fica mais fácil. Então, eu sempre gosto de já trabalhar o estilo e aí eu posso ir dando Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por exemplo, agora eu quero trazer minhas sessões engajadas. Como eu faria? Venho aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e eu só preciso alterar a minha métrica. Então, agora eu não quero mais sessões, eu quero sim sessões engajadas. Ele já vai me trazer aqui meu número de sessões engajadas do GA4. Outro dado proveniente apenas do GA4, eu tenho aqui, ó, usuários e novos usuários. Então, eu posso repetir o mesmo processo, Ctrl+C, Ctrl+V. Usuários são usuários, total de usuários, é o nome da métrica do GA4. E se eu não gostar deste nome de métrica, eu posso vir aqui, clicar no lapisinho e adicionar o nome. Então, eu não quero total de usuários, eu quero apenas usuários. Quero simplificar. Então, tá aqui. E a próxima seria novos usuários. Essas aqui já são algumas métricas do GA4. Eu posso também, e vou precisar, se você quiser fazer um dashboard mais completo, fazer cruzamento de dados. O que isso significa? Bom, quando eu preciso trazer valor de investimento e, nesse caso, eu trabalho com mais de uma fonte de dados. Então, eu invisto, por exemplo, no Meta Ads e no Google Ads. São duas fontes de dados diferentes. Então, eu preciso trabalhar com um cruzamento de dados. Aqui dentro do Looker Studio, isso se chama combinação de dados. Como eu faria isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou adicionar novamente aqui uma visão geral e eu vou mudar minha fonte de dados para o Meta Ads. Já vai conectar este elemento trazendo dados do Meta Ads. Então, aqui ele me trouxe por padrão o custo total. Eu vou pesquisar por Spent.
esse aqui é o nome que o conector traz o meu valor de investimento, ok? Que é o mesmo do custo total, mas eu gosto de trabalhar com essa métrica. Então esse aqui é o meu valor investido no MetaEd, mas eu não quero apenas trazer o valor investido no MetaEds, e sim eu quero cruzar também, quero somar, né, nesse caso, com o valor investido do Google Ads. Como eu faço isso? Bom, aqui no meu menu da direita, eu clico em combinar dados. Ele vai me abrir aqui, ó, a primeira tabela, que é do MetaAds, com minha métrica, e eu vou adicionar uma outra tabela aqui dentro. E essa tabela vai ser do Google. E aqui, no Google Ads, eu vou trazer a minha métrica que traz o investimento. No Google Ads se chama custo, e eu preciso especificar o tipo de agrupamento. Nesse caso, nós vamos utilizar o agrupamento cruzado. Ok? Eu sempre gosto também, isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a trabalhar com fórmulas aqui dentro, de organizar a nomenclatura das métricas. Então aqui eu sempre sigo o padrão, ó, meta, valor gasto, ou investimento, você pode colocar se fizer mais sentido. E aqui mesma coisa, Google, valor gasto. E eu também organizo aqui o nome da combinação de dados. Então isso aqui é como se fosse uma cesta, e dentro dessa cesta eu tenho duas caixinhas. A primeira caixinha do MetaAds e a segunda caixinha do Google Ads, com as métricas de cada um deles, ok? E quando você tem essa cesta com essas caixinhas dentro, você pode combinar as métricas entre essas caixinhas, entre as fontes de dados, ok? Então aqui eu também já vou alterar o nome, colocar Meta mais Google, tá? Deixando tudo organizado. Então uma vez que eu já tenho uma combinação de dados, quando eu clico aqui em cima desse elemento, eu já tenho aqui a minha fonte de dados, Meta mais Google. Por padrão, ele já até criou aqui uma fórmula, né? Ele já me trouxe aqui, ó, clicando em cima da métrica, ele já tem uma fórmula. O que que ele fez? Ele me trouxe a divisão entre o meu valor investido no Meta e o valor investido no Google, ok? Eu não quero isso, eu quero a soma. Então é muito fácil, a gente pode vir aqui e alterar apenas a fórmula. Então eu quero meu valor de investimento no Meta somado com o valor de investimento no Google. Aqui o tipo de dados, eu quero número, e a formatação eu quero trazer aqui duas casas decimais. Aqui na real não quero número, eu quero moeda. Como é um valor de investimento, né, vamos trazer aqui moeda BRL. Eu posso aplicar. Então agora sim, ele já me trouxe a soma do valor investido no Google com o Meta. Posso e devo, para organizar também, editar aqui e trocar o nome. Então vou deixar aqui, ó, investimento. Beleza. E para a gente aproveitar essa formatação, né, esse estilo, o que a gente pode fazer? Eu posso simplesmente clicar em um elemento que já está com o estilo formatado, Ctrl C, venho aqui no novo elemento, clico com o botão direito do mouse, colar especial, e eu colo apenas o estilo, ou seja, ele vai trazer o estilo deste elemento para este novo elemento. Então eu não preciso fazer o estilo do zero, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente só vai mudar a cor. Então a cor do fundo, em vez de rosa, eu vou trazer aqui em azul. Vamos trazer aqui este azul, esse mesmo padrão que temos aqui, certo? E assim a gente vai montando o nosso dashboard. Por exemplo, agora eu preciso trazer minha receita captada. Então eu sempre gosto de aproveitar este cruzamento e ir adicionando mais caixinhas dentro dessa cesta para que a gente consiga ir cruzando esses dados. A gente sempre tem que pensar, por exemplo, vou precisar trazer aqui valor de custo por pedido, por exemplo. Então vou precisar do meu valor investido e vou precisar dividir pelo valor de pedidos. Então eu vou precisar ter o cruzamento de dados entre minhas fontes de dados, ali, minhas fontes de tráfego, melhor falando, né, o Meta e o Google, com as minhas vendas, minha planilha de vendas. Então, por isso é importante você já ir fazendo os cruzamentos, ok? Então, aqui, ó, vou cruzar também minha planilha do Google Sheets, que me traz as vendas. Vou utilizar aqui o agrupamento cruzado, nesse caso. E em métricas, eu vou trazer aqui a minha métrica de receita, minha métrica de valor. Aqui, eu vou especificar o período, tá? Então, o período é a coluna de data. Vou colocar um nome aqui também, Google Sheets, e vou salvar. Então, se eu quero trazer a receita, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida aqui? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V neste elemento, que ele já está formatado, já está bonitinho. Eu venho aqui e eu vou trocar apenas a métrica. Então, eu não quero mais a métrica de investimento, e agora eu quero minha métrica de valor, que ele já vai pegar ali do meu Google Sheets. Aqui ele deu um erro e eu preciso entender por que ele deu esse erro. Então, vamos lá. Deixa eu ver como está a formatação aqui, ó, o valor.
Ok, a data. Deixa eu ver se isso não é só um erro de período. Deixa eu filtrar aqui janeiro. Era isso mesmo, tá? Aqui a minha base de dados aqui fictícia, tá? Ela tem os meses aqui específicos, então você precisa seguir o padrão ali, né? Os dados que você tem na sua fonte de dados. Então aqui ele me trouxe a receita, né? Por exemplo, de janeiro. E aí eu vou mudar também aqui a formatação. Então vou deixar aqui, colocar o nome como receita, trazer moeda, 2 casas decimais. Bom, e agora você só precisa sempre ir pensando na métrica que você precisa trazer e qual a fórmula, qual o jeito de trazê-la aqui para o dashboard. Por exemplo, o meu retorno bruto, né? Então aqui eu tenho minha receita captada, essa aqui no caso seria minha receita captada, né? Porque eu não filtrei pelos status. Então se eu olhar, eu tenho aqui valores que estão com status completo, outro com status parcial, aguardando, compras reembolsadas. Então a gente consegue também aí fazer esses filtros e ter aí a quantidade de receita captada e a quantidade de receita aprovada. Por exemplo, eu vou trazer a receita aprovada aqui. Então eu vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou abrir lá meu cruzamento de dados e eu vou abrir uma outra tabela aqui, também vai ser do Google Sheets. Vou trazer o valor aqui para métrica, colocar aqui em métrica, o valor, período. E aí eu preciso adicionar um filtro, tá? Então aqui, ó, para organizar, vamos organizar aqui, ó. Aqui, essa métrica aqui vai ser minha receita captada. E agora eu quero trazer aqui a minha receita aprovada. Então vou precisar aplicar um filtro. Qual que é o filtro? O filtro vai de acordo com a sua planilha, ou seja, com os status. Então eu quero que seja considerada receita aprovada quando o status for completo ou aprovado. Ok? Ou posso colocar parcial também nesse caso. Então é isso, vamos utilizar esses 3 status como receita aprovada. Então vou adicionar um novo filtro aqui. Esse filtro aqui vai ser do Google Sheets, status do pedido, e eu vou começar a incluir as condições. Então a primeira condição é que o status seja igual, completo, completa, ou status seja igual, aprovada, ou status seja igual. É legal que ele já até me traz aqui, ó, parcial. Já facilita bastante, ó, parcial. Então, em qualquer um desses casos, desses status, ele vai me trazer aqui de receita aprovada. Eu vou alterar o período novamente para a gente ter os dados. Deixa eu colocar aqui julho, para trás, abril. Então aqui eu preciso alterar a métrica, né? Então aqui, ó, não quero mais receita captada, eu venho aqui e vou trazer minha receita aprovada. Alterar um nome aqui também, então receita aprovada, 2 casas decimais e pronto, já tenho minha outra métrica. Então eu consigo ir cruzando e desenvolvendo o meu dashboard de acordo com isso. Um último exemplo aqui de visão que a gente consegue trazer, por exemplo, uma visão de tabela. Então, por exemplo, eu conseguiria trazer aqui minha visão de origem mídia, ali do GA4, é uma visão interessante. Então, uma tabela onde eu vou utilizar aqui minha fonte de dados do GA4 como dimensão, poderia trazer aqui, ó, origem mídia da seção. Essa aqui vai ser a dimensão da minha tabela. E aqui eu vou adicionando as métricas. Então, por exemplo, eu quero saber as sessões, quero saber também os usuários, os novos usuários, de engajamento, número de pedidos, que aqui no GA4 é transações, receita, trazer aqui a receita total. E é isso. Para exemplo, aqui já está bom. E aí eu só preciso trabalhar aqui no estilo, na formatação da minha tabela, ok? Sempre gosto de clicar aqui em cima da linha e ele já vai redimensionar todas as colunas automaticamente. E aí eu só preciso trabalhar no estilo para deixar ele mais bonito visualmente. Então vamos lá. Então aqui em estilo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de alinhar a dimensão à esquerda, está aqui, e as outras métricas sempre centralizadas. Então eu vou centralizando todas elas. Feito. Vou alterar também aqui a cor desse cabeçalho. Eu gosto de utilizar esse padrão aqui, ó, no azulzinho, com a fonte em branca. Então aqui em cores da tabela, ó, tem o cabeçalho, vou trazer azul, a fonte do cabeçalho em branco. Posso também colocar aqui, ó, cor das linhas ímpares, isso que facilita a visualização. Ó, então eu trago um cinzinha mais claro, então ele já quebra aqui as linhas, fica mais fácil a gente visualizar. E é isso, ó, visualmente ele já tá bacana. Então aqui, ó, mais uma visão. Eu não gosto também de deixar essa numeração aqui, normalmente eu tiro isso. Vamos tirar aqui, ó. Então, o número de linhas, eu não deixo isso aqui, deixo ele mais limpo. Um ponto interessante também, importante, é a gente classificar corretamente. Aqui, ó, a gente vê que ele está classificando esta minha visão, esta minha tabela por seções, ok? Então, por isso que aparece aqui, Note 7 aqui em primeiro. Eu não quero isso, eu quero classificá-la por receita. Então, como eu faço? Eu venho aqui, na linha de classificar, vou trocar seções por receita total, que é o nome dessa métrica.
Então aí ele vai classificar esta minha tabela pela receita, maior para menor. E aí eu consigo saber aqui quais são meus canais de aquisição que estão mais me trazendo, né, mais receita, mais sessões, enfim, todas as métricas que a gente precisa analisar. Aqui nós temos um botão de visualizar, então sempre que você precisar visualizar o seu dashboard, ele vai usar aqui a visão e visualização. Neste outro menu, né, você consegue compartilhar com pessoas, então você pode compartilhar a nível de leitor ou editor. Então o leitor ele só consegue visualizar e editor ele vai conseguir editar, fazer qualquer alteração no seu dashboard, ok? Então de acordo com a pessoa, com o nível de acesso, você consegue especificar. E é isso, essas aqui são as funções principais para você trabalhar os seus dashboards. Logicamente, você vai trabalhar aí melhor tanto a parte visual, como também a parte de cruzamento de dados. Então tudo vai depender de você ter uma clareza de quais dados você precisa trazer, saber de onde o dado está vindo e saber fazer aí cruzamento, trabalhar com algumas fórmulas para manipular esses dados corretamente e construir de fato um dashboard bem completo que vai te auxiliar aí na tomada de decisões. Então, por exemplo, este layout que eu utilizo e que eu ensino você a desenvolver passo a passo cada uma dessas visões aqui dentro do GTM Pro, ele é o layout que eu uso aqui para meu gerenciamento pessoal e também no gerenciamento de clientes, ok? Então temos aqui diversas visões de funil, taxa de conversão por cada etapa do funil, histórico diário, com retornos diários, olha só, tipo do produto, os status do produto, formas de pagamento, que quais são os produtos mais vendidos, com as métricas aqui e variações, né, entre cada um deles, os estados que geram mais vendas, taxas de reembolso para a gente acompanhar durante o tempo como está sendo, né? Se a gente tem um pico talvez de reembolso, a gente pode identificar aí algum problema. Aqui muito importante também a gente consegue através das UTMs trazer as origens de cada uma das nossas vendas. Importante que a gente consegue manipular esses filtros. Então, por exemplo, se eu quero saber apenas do Meta Ads, Facebook, eu posso filtrar e eu vou ter aqui todas as minhas vendas apenas do Meta Ads. Então, eu sei qual foi a campanha, criativo ou público que me trouxe aquela venda. Se eu quiser especificar ainda mais, eu consigo, por exemplo, uma campanha específica, eu consigo filtrar por aqui. Tenho também a visão ali do Analytics que fizemos juntos e várias outras que você pode aí trabalhar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade daquele projeto. Espero que tenha gostado desse conteúdo e que ele te ajude a dar os primeiros passos na construção dos seus dashboards. Se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui dentro do GTM Pro tem uma trilha completa onde eu ensino passo a passo a construir cada uma dessas visões, tanto nesse dashboard de infoprodutos para perpétuos, que é o que trabalhamos juntos nesse vídeo, como para lançamentos, negócios locais, e-commerce, enfim. A verdade é que quando você dominar esses conceitos, não importa a estrutura, não importa o nicho, você será capaz de desenvolver os melhores dashboards. O link está na descrição desse vídeo, entra lá e dá uma olhada nos conteúdos, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.